Seja muito bem-vindo ao podcast Papo de Publi. Eu sou a Gabi Menezes. E eu sou a Luana Montebeller. E hoje o papo do nosso podcast é sobre o universo do social media, né? A gente vai entender melhor como que funciona o papel do social media e ver, né, que ele não serve só para fazer um post no Instagram. Exatamente. Né? A gente veio acabar de vez com essa ideia de que o social media só serve para fazer post do Instagram, né, Só Gabi? um postzinho. Não é isso. É muito mais, principalmente dentro da publicidade, né? A importância do social media dentro da publicidade. E hoje, para falar um pouco mais, nossa convidada mais que especial, Nayara Vidal. Nay, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Nós estamos muito felizes. Sim. Oi, Gabi, Luana, tudo bem? Ai, gente, eu tava muito animada para chegar aqui hoje. Eu fiquei muito animada com o convite, fiquei muito feliz também. E a gente vai ter um papo bem legal agora sobre social media. Certeza. E aí, Nay, para começar, antes da gente entrar de fato nas perguntas, conta pra gente um pouco da sua trajetória, como que você começou na área, né? Como você despertou aquele desejo, como foi esse caminho até criar a GN. Então, gente, eu tenho 23 anos e eu trabalho desde os meus 14. Sempre fui aquela pessoa bem esforçada, aquela certinha da escola. Nesta sala. Então, eu sempre busquei dinheiro, né? Sempre busquei o que eu poderia fazer para ter mais dinheiro. E quando eu completei 21 anos, eu engravidei. Então, trabalhava na época em uma concessionária e fiquei na cabeça, meu Deus, eu preciso fazer alguma outra coisa para cuidar do meu filho em casa. Então, nessa trajetória toda foi quando eu conheci o design gráfico. Comecei a fazer uns biquinhos ali e aqui e fui entrando nessa área do marketing, né? E mais ou menos ali uns 6 meses que eu já estava trabalhando com isso, a Gabriela me liga e fala, amiga, estou com uma ideia. Bora, topo. Tô fazendo nada, bora. Preciso de dinheiro, bora, topo. Aí a gente começou a planejar algumas coisas, viu pessoas próximas da gente que seriam possíveis clientes e até que a gente começou a conquistar nossos primeiros clientes, começou a estudar bastante sobre a área e ver como que funciona e assim... Hoje em dia a trajetória tem aí uns 2 a 3 anos. Isso mesmo. Para quem não sabe, na verdade quase todo mundo, né, não sabe aqui. Eu e a Nayara, nós somos amigas de infância, muitos anos de amizade, uma amizade muito forte, graças a Deus. A gente sempre fala que somos irmãs. E estudamos juntas, trabalhamos juntas. E hoje, graças a Deus, continuamos juntinhas, mais unidas do que nunca, né, amiga? Sim, com certeza. E eu tô muito Muitas feliz de estar histórias. recebendo ela aqui hoje. Mas, trocando agora de assunto, vamos entrar mais no universo da publicidade, do social media. Nay, conta pra gente o papel do social media dentro de uma campanha publicitária. Gente, o social media, ele tipo assim, é como se fosse o coração da campanha. Por quê? Da gente que vem ideias, que vem assim, que pega a dor do público, que pega... A gente estuda todo o público do cliente. Por exemplo, eu trabalhei muito na área de concessionária e atualmente também trabalho nessa área, né? Com os clientes socialmente. A gente tem de 5 para cima clientes de motocicleta, concessionárias e tal. Então, a gente pega todo o estudo do nicho do cliente, pega tudo que pode ser uma futura dor do cliente, pega o que está em alta e encaixa de alguma forma no que serve para o cliente. Então, assim, uma campanha não funciona sem uma ideia. Então, o social media é quem dá essa ideia, principalmente, assim, sabe? É aquele que tá ali pra... quero fazer assim. Não, mas assim não vai dar tão certo. A gente pode fazer dessa forma aqui. Eu acho que vai ser melhor. Não, bora. A gente vai sempre tentando incrementar alguma coisa. Então, assim, é basicamente o início, o meio e fim de tudo. Porque a gente sempre tá no meio, entendeu? Sempre tá na situação ali. Excelente, né, Gabi? É o coração criativo de qualquer empresa, não tem como. Uma empresa sem um social media não vai estar 100% no sucesso, não tem como. Principalmente no mundo atual de hoje, né? Que tecnologia, Instagram, redes sociais está em alta e as chances de estar cada dia mais em alta é gigantesca, né? Sim, com certeza. É a profissão do momento, não tem como. É verdade. E falando em redes sociais, aproveitando que você tocou, Gabi, Nay, você consegue citar pra gente um exemplo que essa divulgação nas redes sociais fez toda a diferença numa campanha? Olha, voltando também para essa área de concessionária, que é o
meu principal público, né, meus principais clientes. Tem muita trend, né, que faz de... Querendo ou não, tipo assim, essa parte de motocicleta é mais favela, é mais morro. Então, assim, essas trends com essas músicas mais em alta, esses trap, rap, as coisas assim, pega muito bem, pega muito bem. Tem clientes nossos que, às vezes, só de colocar uma música que está em alta, ou até mesmo um repost de colaboração, já pega, tipo assim, pegar esses influencers que tem mais engajamento nessa área, é muito bom. Essa parte de... como se diz, engajamento, na área de motocicletas, ela pega muito essa parte de favela e tudo. É muito bom, é muito bom. Chama a atenção do público, Chama, né? E exatamente. aproveita Que é o principal, é o que eu tô te falando, vai nas dores. Quem usa mais moto, por exemplo, é quem trabalha com Uber Moto, quem trabalha com iFood. Então, pega tudo isso, entendeu? Vai de acordo com o público-alvo ali, né? O meu público, ele é idoso. Então, é um plano de saúde, o nosso foco principal é idoso. Então, vamos falar a linguagem. Aí, gente, tem um exemplo também que é um outro nicho, né? É a minha manicure, né? Nessa área, igual... Graças a Deus, também tem como fazer muita coisa por permuta. Às vezes não vale a pena, mas se for uma coisa que a gente usa, né? Então, vale a pena. Aí, a gente... Quando eu comecei o trabalho com ela, eu falei com ela, olha... A gente vai fazer o briefing, né? Como que você quer fazer. Ela, ai, Nai, e por alto assim, Nai, quero fazer essa parte mais humor, né? Que pega bem e tal. Eu, não, beleza, a gente pode seguir nessa pegada. Só que no meio de tudo, assim, ela, não. Aqui eu percebi que eu voltei pra igreja, percebi que nesse período, essa parte de humor não é legal. Eu não quero ser conhecida por humor, quero ser conhecida mais pela qualidade do meu trabalho e tal. Tem como trocar? Cara, super tranquilo, tem como trocar sim. Então, a gente refez tudo de novo e ela se encontrou, sabe? A gente começou a fazer numa área mais focando bem no trabalho dela, tipo, na qualidade de tudo. E mostrou que realmente, tipo assim, pro público dela e como que ela se entregou naquilo, ficou bem melhor, entendeu? Tipo assim, ela queria uma coisa, mas na realidade o que ela precisava e o que ela quer entregar é outra. Então, tem essa... malemolência. É muito legal você tocar nesse assunto, Nai, porque é muito comum, né? Às vezes o cliente chega pedindo, eu quero isso, isso, isso. A gente para e pensa. A gente sempre tem que atender à vontade do cliente. A gente analisa, cara, isso não vai combinar com o seu perfil. Às vezes o cliente ele quer se inspirar em outro perfil que não tem nada a ver com o jeito dele. A gente fala, olha, isso, isso, isso. Nós explicamos, mas a vontade do cliente sempre vai prevalecer. Aí a gente faz de acordo com o que ele manda, com o tempo ele sente ali, né? Ele fala, putz, calma aí, vamos precisar de mudar. E é isso, e não tem como, gente. O perfil do Instagram, das redes sociais, tanto o TikTok, o Twitter, né, que agora é o famoso X, tudo tem que ser de acordo com, não só com o cliente da empresa ali, mas também do próprio dono ali da empresa mesmo. Para não ficar algo assim separado. Porque tem que ter conexão. Porque se não tem conexão, como que vai se conectar? Não tem como. Aí fica aquele negócio assim meio estranho, negócio meio desencaixado. A metade da laranja não é laranja, é banana. Não dá, não cola muito, né? Isso é verdade. Tem que, querendo ou não, ser... ou seja casado, né, que você se mostre realmente ali no seu negócio, ou que seja só o negócio ali mesmo, mas dessa que é só o negócio, não pega tão bem, entendeu? Você botando a sua cara é bem melhor. Quando coloca, que fala mesmo, é outro nível. E é importante um profissional nessa área, né, para entender de fato o que o cliente quer passar, porque a gente também não pode deixar a ideia dele de fora, né? Afinal, a identidade dele que ele quer colocar ali na mesa. Mas a gente, como profissional, saber aprimorar a ideia dele, né? Porque às vezes a ideia dele é sensacional na cabeça dele, mas para vender da forma que ele quer, às vezes não fica tão legal. E aí seria importante esse profissional, né? Isso acontece muito. Gente, isso acontece demais. Quando pega assim, fiz a minha ideia, né? Mandei pra ele. Nossa, não gostei. Muda isso, isso. Aí muda tudo. Quando chega no outro dia, mas a sua ideia tava tão melhor. Que raiva! E eu acho que a gente tem muita dificuldade também em desapegar daquilo que nós criamos, né? Foi até engraçado, o nosso professor na aula passada, ele comentou sobre isso, que a gente tem essa dificuldade de, por exemplo, a gente elaborou aquela ideia com tanto carinho, com tanta dedicação, aí na hora do vamos ver, não, essa ideia não foi legal, né? Isso aí que é pra ser...
Cara, isso é pior que terminar um relacionamento, cara. É de rasgar o coração da gente. Fala, não é possível, eu me dediquei pra isso aqui. Como que você fala pra mim que isso aqui não serve? É Isso muito acontece com muita difícil. frequência. Mas aí, quando a gente entende e vê que, de fato, tá ruim, a gente muda tem de jeito. acordo com aquilo que foi passado pra gente. Não tem jeito. Mas agora falando de cliente, é muito engraçado também, né? Às vezes a gente faz ali toda uma ideia, todo um planejamento e envia pro cliente. Aí ele, não, faltou isso, inclui aquilo, aquilo outro, tal. Aí, tipo, não, mas não tem como, não tem como. Aquele falou do cliente que quer colocar a legenda, tudo. Eu quero um livro. Em o 1080 por 1080. Não tem como, gente. E, Nai, qual a maior dificuldade que você encontra dentro também da publicidade em conseguir convencer o cliente que aquele que é o assunto do momento e não o que tá na cabeça dele? Então, tem que ser bem na base da conversa, da paciência e sempre mostrando resultados também, dando exemplos, por exemplo, esse nicho de unha aqui. Mostrar para ela coisas que outras pessoas de sucesso na área fazem que também pode dar certo para ela, entendeu? Então, assim, a gente sempre tem que estar mostrando resultados, sempre tem que estar trazendo coisas novas, porque o Instagram, gente, querendo ou não, tipo assim, hoje isso aqui tá em alta, amanhã já não tá mais. Então, o algoritmo muda sempre. Então, assim, sempre tem que estar trazendo coisa nova. Não adianta sempre ficar batendo na mesma tecla, achando que vai dar certo para sempre. Porque, Exatamente. não tem como. Sempre tem que estar inovando de alguma forma. E basta eles aceitarem. E tudo muda muito rápido, né? O Instagram, então, nem se fala. Infelizmente. Hoje uma música tá em alta, estão usando ela com muita frequência. Mas chega um certo momento que ela já tá saturada. Fala. Aí o cliente, quero usar essa música e tal, parece tal trend. Então já tá saturada. Não, mas como assim? Até ontem estava em alta. Pois é. Tudo Mas é passa aquilo muito também. depressa. Quem chega primeiro bebe água limpa. Exato. Então, assim, se tem alguma coisa em alta que se encaixa, corre pra fazer o melhor pra você, porque senão... E fez até lembrar agora também de uma situação, por exemplo, é quando já está saturado, mas o cliente insiste, fala, não, eu quero. Aí a gente faz ali a publicação, de acordo com o que foi solicitado. Aí fala, por que não teve muito engajamento? Por que não viralizou e tal? Então, Porque já tá todo mundo já saturado, viu. não tem como. Quando já tá saturado, não adianta. Eu te avisei antes de publicar. Exatamente. Não adianta. Não adianta. E aproveitando esse assunto, já rolou de ter que mudar algo, assim, de uma hora para outra em uma campanha, porque de fato ele viu ali de última hora que ia dar errado, teve que mudar? Olha, de verdade acontece até com bastante Quase sempre. porque essa questão de, tipo assim, convencer a ideia é difícil, entendeu? Às vezes, a gente tem que seguir o briefing certinho. Tem que, tipo assim, seguir a imagem que o cliente quer passar e tudo. Só que, dependendo da trend, dependendo do que vai fazer, não encaixa perfeitamente. Então, assim, tem que conversar com a pessoa, falar com ela, olha... Pode ser que dê, pode ser que não, mas o não você já tem, bora correr pro sim? Então, assim, sempre, não de excluir, mas a gente tentar pegar aquilo e seguir para um outro lado. Por exemplo, viu que deu bom ali, mas não foi o esperado, deu bom, mas não tanto. Aí a gente já tenta abrir, tipo assim, por exemplo, uma caixinha de perguntas para ver se o pessoal já aceita outra coisa, Melhor, né? já procura coisas novas, entendeu? Então, sempre, não deu certo, tenta... Tenta ver o que o público tá querendo ver, né? Isso. Pra não errar. Exatamente. E assim, essa pergunta é para ter feito antes, mas me surgiu que agora. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo pode surgir essa dúvida também. Afinal, o que é um social media? Menina. São tantas coisas que é até difícil resumir, né? Olha, social media basicamente é uma gestão de rede social, né? A gente faz aquela gestão da rede social da pessoa. Seja Instagram, TikTok, Facebook, tem várias plataformas que dá para ser utilizadas. E o social media é quem tá ali sempre nas ideias, entendeu? Sempre tá ali pegando tudo, sempre tá conversando com o cliente e junto com o cliente, junto com o público, fazendo aquele estudo todo. Então, assim, sempre a gente tem que estar vendo... É quem vê o todo, assim, a questão do marketing, entendeu? Porque para uma campanha, por exemplo, de tráfego, tem que ver o que está em alta, tem que ver o que está precisando fazer ali
o que do nicho dá certo. Aí vai fazer um design, tem que ver também as cores que se encaixam. Então, assim, o social media ele tá no meio de tudo isso. Não é todos que fazem isso, não são todos que fazem isso. Tem alguns que só, tipo assim, cria estratégia ali, ponto, e tem quem designa para outras pessoas. Mas tem esses como eu, né, que faz tudo completo. E é aquela doideira. Estuda mais um pouco. E é aquela doideira. Mas dando certo. No final dá tudo certo, né? Sempre dá sucesso. Sempre dá. E, Nai, é uma dúvida, assim, como que você faz para equilibrar entre a sua liberdade criativa e manter ali o branding? Então, cada marca tem o seu brand, né? Tem que, por exemplo, a Virgínia. Só dela chegar assim, tipo, não sei o que, gente, promoção, a gente já sabe do que se trata dela. Então, é a questão de ser sempre a mesma coisa, né? Não sempre a mesma coisa, mas, tipo assim, a ser adaptado, mas ter aquele toque ali que todo cliente tem, entendeu? Ter o seu... como se diz? Tipo um bordão, tipo algo que um você chega, olha e fala, opa, eu lembro disso aqui. Isso. Então, mesmo que fuja um pouquinho, tendo alguma coisa que lembre a marca. Nem que seja uma cor, ou até mesmo uma fala que a pessoa fala. Tipo assim, por exemplo, a gente vê a cor roxa. Lembra de açaí, Nubank. A gente vê... Laranja, Inter, tem o Itaú também. Então, assim, é sempre aquela coisa de que lembre a marca. Então, a gente pode ser criativo, desde que o cliente aceite também, né? Mas tendo alguma coisa que lembre a marca, que é mega importante. E querendo ou não, os públicos, né? Como você citou a Nubank, a Virgínia até, eles têm um público muito fiel, Sim. né? Que já Verdade. acompanham há um tempo. Então, tudo que ver dessa cor, igual o rosa, É o IP. o e-pink, né? Tudo que vê lembra. Então é um público muito fiel e eles não precisam nem de muito esforço. É, se Essas vende grandes sozinho, marcas, se vendem sozinho, não precisa de muito. Exatamente. É aquela coisa assim que você vê ali, você já lembrou, e até às vezes dá vontade. Igual, gente, McDonald's. Meu Deus, se você Deu vê- um Mzinho ali. eu quero. Deu fome. Essas coisas ficam na mente. Então, assim, por mais que faça alguma coisa, uma campanha ali que fuja mais ou menos, né? Mas, tipo assim, que não seja o normal daquela marca postar, mas que tenha alguma coisa que lembre, faz toda a diferença. E, Nai, quais conhecimentos do universo publicitário que fazem a diferença no dia a dia da função? Ai, gente, todo. Comportamento, Então, planejamento. sim, a questão de planejar é, assim, mega importante, porque sem planejamento não tem nada. Se a gente, tipo assim, pegar, todo dia eu vou ver o que vai acontecer, não dá certo. Então, assim, tem que ser planejado, tem que ter um calendário, um dia a dia, né? Tem que ter uma rotina, porque se não tiver essa rotina, a gente acaba ficando assim, né? Tipo, A mercê ali. Fala, e aí, o que será de hoje? O dia não acaba não rendendo, né? sim, Acaba aham. sendo aquele dia, fala, a gente perde muito tempo planejando. Então, se a gente não planejar com antecedência, fica aquela bagunça. Fala, tá, hoje eu vou, isso aqui não, isso aqui. Então, é meio que algumas horas muito perdidas Isso ali que mesmo. poderiam ser bem aproveitadas, Tem né? que ter também parte de processo criativo, tipo assim, você buscar referências, buscar novas ideias, isso é mega importante também, porque sem isso a gente não pega também não, porque a ideia, querendo ou não surge do nada, às vezes, aparece alguma coisa. E como Mas- que você faz também pra poder gerar essas criatividades na sua cabecinha? Fala, opa, você consegue simplesmente sentar ali e já fluir? Ou tem que ser algo que vai pensando ali, pensando Não, cá? eu sou de pessoa que eu tenho que pensar muito, eu penso muito. Aí, por exemplo, se for alguma coisa em alta, eu assisto 1 milhão de vídeos pra ver o que dá certo, o que não dá. Leio textos. Tem um site, eu não sei se vocês conhecem, mas é mais da área do design, que é o Behance. Ele tem bastante, tipo assim, coisas de qualidade pra pegar de referência também. Então, assim, é muita... Eu estudo muito antes de fazer qualquer coisa, porque essa área, tipo, é o que eu te falei, tem que chegar primeiro, né? E tem que ser uma coisa também de qualidade, não adianta fazer de qualquer jeito. Então... Eu pego bastante referência de tudo. Eu não consigo... peguei aqui o... Estudiosa desde novinha. E também, bom, pelo menos comigo acontece muito. Às vezes eu tô ali, cara, tô tentando, e nada de fluir, nada de fluir.
Aí eu espero, falo, não, vou tentar fazer outra coisa, vou ali lavar a louça. Aí eu lavar a louça, do nada, e se eu fizer isso aqui? É até uma matéria que nós estamos estudando, né, na matéria de direção de arte, sobre é um momento que você vê que tem a necessidade de parar, focar em outra coisa e esperar o subconsciente dar aquele alerta de criatividade. Opa, e se eu pegar e fizer de tal jeito? E, gente, é tão satisfatório quando a ideia começa a fluir, quando a criatividade começa a tomar conta. E eu acho até engraçado que, às vezes, a gente fica ali teimando pra sair uma coisa e não sai. Aí, um belo dia, sai tudo assim, de uma forma assim, tão gostosa. Fala, ai, que delícia. E rápido termina. É verdade. E aí é nessa hora que a gente coloca tudo no papel e quer fazer tudo ao mesmo tempo. Nossa, e quando é de madrugada, começa a dar ideia. Tipo, meu Deus, na hora de dormir. Na hora de dormir. Sabe uma hora que me dá muitas ideias? Na hora que eu tô malhando. Na hora que eu tô liberando endorfina. Eu tô ali, ó. Então, gente, seu... O cérebro tá funcionando bem. É o momento que eu mais fico aqui, ó, no celular. Tem hora que eu tô em casa, eu tô ali trabalhando. A ideia não flui. Eu falo, quer saber? Eu vou ir treinar. E é treinando. Como é que pode? O bom também, gente, da nossa profissão é essa flexibilidade, né? Sim. Não tá fluindo ali? Eu vou simplesmente ir lá, treinar aqui, voltar aqui, dar aquela... Uma hora vai. aquela relaxada na mente, pensar em outra coisa, que às vezes é pensando em outra coisa, que acaba vindo uma ideia do que a gente tava ali tentando. Gente, e essa profissão, em questão de flexibilidade de local, de horário, é muito bom mesmo, tá? Igual eu falei, eu sou mãe. Então, assim, eu tenho poucas horas no meu dia, muito pouco. Tenho poucas horas no meu dia. E às vezes eu preciso estar em algum lugar. Tipo assim, preciso estar no médico, preciso acompanhar ele, preciso ir na creche, preciso ir em alguma coisa. Tipo assim, eu tenho muitos compromissos. Então, essa questão de flexibilidade faz toda a diferença. E quando surge uma viagem também? Nossa! É maravilhoso. Só colocar o notebook na boca. Exatamente, bora! Tô no aeroporto, tô trabalhando, um 4Gzinho. É maravilhoso. 5G. É muito bom. É muito bom. Qualquer lugar. É verdade. E aproveitando que a gente tá nesse papo de criatividade, entrar no assunto que é um pouco delicado pro publicitário, pro social media, que é as nossas inteligências artificiais. Nai, como que você enxerga essa mudança assim, nas novas ferramentas de trabalho com todas essas inteligências artificiais hoje? Gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu amo! Olha, eu uso do horário que eu acordo até a hora que eu vou dormir, praticamente. Mas, assim, eu vejo de uma forma que não substitui. Por quê? Sem o comando certo, sem um estudo básico, não chega a nada. Tipo assim, não adianta você mandar, tipo assim, me manda isso. Ele vai mandar qualquer coisa. Então, assim, a gente tem que ser mais aprofundado, tem que criar a IA, ela tem uma inteligência também, né? Ela é uma inteligência artificial, mas ela tem uma memória, digamos assim. Então, conforme você vai conversando com ela, ela vai se adaptando a você, vai se adaptando ao seu estilo, ao seu gosto, a como você se comunica. Então, faz uma diferença muito grande no meu trabalho, de verdade. Eu pego, às vezes, até mesmo ideia, tipo assim, eu preciso criar uma arte aqui, mas eu não tô com ideia, me manda o que eu posso fazer. E ela manda, tipo assim, é muito legal. Mas não substitui, porque não fica a mesma coisa, pelo menos ainda, né, não, porque é cada coisa de dois. Gente, eu sou apaixonada pela IA, mas confesso que às vezes bate um medinho. Assusta. Gente, falo, meu Deus, até onde que ela vai chegar, até onde que ela vai parar. Mas é uma oportunidade de trabalho também. Com certeza. Quem... Mas, de novo, aquela frase, quem chega primeiro bebe água limpa. Quem Exato. se adaptar a IA no seu trabalho atualmente é quem vai lá na frente ter bons resultados. Usar de fato como aliado, né? Porque, assim, até então ela não consegue fazer tudo. A gente tem que minimamente saber pedir algo para ela, por exemplo. Então, eu penso assim também, que não substitui a gente usar ela como nossa aliada. Dá tudo certo. E ela consegue também utilizar muitas coisas também, né? Por exemplo, antes uma função que a gente demorava horas para executar, hoje com a ajuda dela, né? A gente consegue dar uma agilizada boa, né? Sim. Gente, além de trabalho, eu pego até coisa de psicóloga. Já fiz terapias. Até aula de inglês eu já consegui fazer junto. Então, assim, é uma coisa de doido. E quem conseguir mexer nisso, é muito bom. É muito bom.
ela é sempre muito bem-vinda na vida da gente, né? Sempre. E é exatamente sobre isso. Eu acho que ela não vai pegar emprego de ninguém, né? Como muitos falam. É a forma que acontece, gente. O tempo vai mudando e as coisas também vão mudando. Por exemplo, antes tinha jornal impresso e tudo mais. A gente vai se adequando de acordo que vai mudando as coisas. Porque não é só a IA que chegou, é várias outras coisas que vão chegando e vão mudando, né? Não tem como, gente. Isso é verdade. Você deu esse exemplo do jornal. Hoje em dia tem o jornal digital, que às vezes usa, tem os sites que são bastante utilizados. Tem o próprio Instagram, que usa esses Instagrams de fofoca, de jornalismo. Então, assim, é só a questão de adaptação, entendeu? Eu acredito que jamais vai substituir. Anos atrás, a gente não tinha nem stream. A gente só tinha ali TV aberta, com a antenazinha assim, ó, botava bombrilzinho. E na locadora. Locadora de DVD, né? Inclusive, saudades dessa Era épocazinha. muito bom. Bate aquela A gente tem nostalgia. aquela expectativa de ir lá Nossa. pegar um Assistir filme. o filme 10 vezes. Assistir Barbie com aqueles filmes Eu locais. gostava de assistir Choke. Assistir o filme 10 vezes antes de devolver o filme. Era Exatamente. muito bom. E hoje em dia a gente tá aí com os streams, né? Netflix, Globoplay, A tudo. gente não sabe nem então, o que escolher mais hoje em dia. a gente tinha TV aí depois, um pouquinho antes dos streams, veio a TV a cabo também, né? Então as coisas vão mudando, gente, não tem como. Não é só a nossa queridinha AI, as outras coisas também vão mudando. E é a gente se adequar aí com as novas mudanças e não... Exatamente como a Nayara falou aqui, né? Quem chegar primeiro, passarinho que chega primeiro, bebe água limpa. Isso mesmo. É verdade. E, Nay, uma pergunta importante, assim, que eu acho que é até dúvida, assim, pro pessoal que tem curiosidade, que deseja conhecer um pouco mais e até entrar nessa área, quais são as habilidades, assim, de fato, que você acredita que um social media precisa ter ali para começar? Olha, precisa ser uma pessoa atenta, precisa estar atenta a tudo. Mente aberta também, porque a gente lida com muitas pessoas de diversas diferentes, entendeu? Então, tem que ser mente aberta, tem que ter a cabeça, assim, tranquila, porque às vezes vai chegar a ideia que você vai dar e falar, pelo amor de Deus, Não dá, né? vai chegar outras que são muito boas. Então, assim, a gente tem que ver pelo olho do patrão. A gente tem que olhar como se fosse o nosso próprio negócio, assim mesmo. Tipo assim, o que eu gostaria de colocar no meu negócio, se fosse comigo, entendeu? O que eu gostaria de ter ali. Então, eu acho que o social media, ele tem que ser isso. Tem que ser atento, tem que ser mente aberta, tem que ser tranquilo, entendeu? Porque uma hora você tá ali no furacão, outra hora você tá tranquilo. E assim vai indo. É isso aí. Gente, estamos chegando na reta final. Infelizmente, a nossa produção já avisou ali, ó, que o tempo já tá esgotando. Mas gostaria de agradecer, Nay, tô muito feliz. Eu também E hoje, esse é o último episódio do nosso podcast Papo de Publi, né? Último. Primeira temporada. E assim, para poder fechar com chave de ouro, ter sua presença aqui, já venho sempre feliz. Hoje eu vim mais ainda feliz, muito mais empolgada, muito mais ansiosa. Não que os outros tenham sido diferentes, mas, querendo ou não, o coraçãozinho aqui já foi pro lado emocional, né? Não tem como. Então, assim, muito obrigada por ter compartilhado aqui com a gente um pouco do seu conhecimento, que foi muito enriquecedor, né, Luana? Muito. A gente ficou bem feliz de receber você aqui. Entender um pouquinho, né? Desconstruir essa imagem que a maioria das pessoas tem. Só o post no Instagram, grava uma história e acabou. Pronto, E a vai gente muito vê além. que por trás é todo um trabalho sério, é todo um projeto, né? Um caminho a ser Exatamente. seguido. E é isso, Nay. Muito obrigada. Até a próxima, porque a gente conseguiu falar que nem a metade do que nós queríamos falar, né? Porque, gente, É muito assunto. essa área, ela é muito diversa. Então, assim, se a gente deixar que a gente fica horas e horas falando, porque sempre vai surgir alguma coisa para falar sobre a área. E é uma área que tá crescendo, que tá se modificando, tá modernizando, e assim vai, não tem jeito. Muito obrigada, Nay. Obrigada mesmo. Gente, obrigada a vocês. Eu adorei ter vindo, tá? Muito obrigada também pelo convite. Espero que a gente tenha outras oportunidades também. Já quero muito. Já quero o próximo podcast. Já quero. Luana, muito obrigada. Muito obrigada. Até o Amo estar aqui nosso com próximo você. projeto. Agradeço também a produção, muito obrigada a todos os nossos colegas aqui da produção, que estão nos bastidores, mas sem eles nada disso aqui seria possível, né? Porque o pessoal que estaria assistindo só vê a gente aqui, os rostinhos aqui, mas sem a galera aqui por trás das câmeras, nada disso aqui estava acontecendo. Muito obrigada a você que acompanhou a gente em todos os podcasts, todos os episódios, enfim. Muito obrigada e até a próxima temporada, que eu tô torcendo muito que seja em breve. Tô torcendo. Então, ó, um beijão, Papo de Publi vai ficando por aqui. Beijo, tchau! galera.